A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será o sexto selo revelado nas palavras de Jesus Cristo e nas palavras dos profetas. Certo, irmãos? Eu quero aqui primeiramente falar para os irmãos, o sexto selo, irmãos, ele vai nos revelar o quê? A volta de Jesus Cristo, certo, irmãos? E eu quero mostrar para os irmãos que essa volta de Jesus Cristo revelado aqui no sexto selo, ela vai estar de acordo com aquilo que Jesus ensinou no sermão profético, ali em Mateus capítulo 24. E também, irmãos, eu quero citar aqui profetas como Isaías e Joel, que também, irmãos, nos revela sobre o sexto selo. Então, irmãos, como eu disse, né, a revelação do sexto selo é essa. O sexto selo ele nos revela a volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, antes de nós começar aqui a fazer a leitura sobre o sexto selo, nós vamos analisar o que Jesus disse ali no sermão profético, né? Para nós entendermos, irmãos, que o sexto selo está nos revelando a volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, com a força de Deus e guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 29 em diante. Ó, verso 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, quais dias? Os dias da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, ó, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ó, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então, irmãos, aqui no verso 30 está deixando claro o quê? A vinda de Cristo. Então, nesse verso 29 e 30, nós já entendemos que aqui está nos falando, irmãos, do que? É da volta de Jesus Cristo. E nós entendemos aqui no verso 29 que essa volta de Jesus Cristo, ela se dá após a aflição daqueles dias. A aflição daqueles dias, irmãos, está nos conectando ao tempo da grande tribulação, ou seja, Jesus Cristo ele retorna após o tempo de grande tribulação, ó. E logo após a aflição daqueles dias. Agora nós vamos ver, irmãos, esses sinais da vinda de Cristo, ó. O sol escurecerá, guarda isso em mente, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, irmão, nós nota que terminou aqueles dias de grande tribulação. Então, o sol escurece, a lua ela não dá sua luz, as estrelas e as potências do céu são abaladas. E após isso, vem o que? Ocorre o que? A vinda de Jesus Cristo, certo, irmãos? Então, nós temos que focar aqui nesses sinais, que é o sol escurece, a lua não dá a luz e as estrelas caem na terra e as potências do céu, né, asteroides, né, planeta, né, tudo, as estrelas, né, são abalados. Então, irmão, vamos focar nisso, para nós entender o sexto selo, porque quando nós vamos fazer a leitura do sexto selo, nós vamos entender perfeitamente que são essas mesmas palavras. Ou seja, o sexto selo vai estar nos revelando a vinda de Cristo. Então, irmãos, agora nós vamos voltar em Apocalipse para fazer a leitura sobre o sexto selo e depois, irmãos, nós vamos ver que além de Jesus ter confirmado ali o assunto do sexto selo, vai estar confirmado ali também nos profetas do Antigo Testamento. Então, irmãos, aqui nós estamos em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, do verso 12 em diante, para nós ver que essas palavras vai se conectar com aquilo que Jesus Cristo disse. Então, verso 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, ó, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Os irmãos estão notando que as mesmas palavras que Cristo disse
Nota que Jesus falou que após a tribulação daqueles dias, né, o sol ia escurecer, a lua não ia dar a luz, né, e as estrelas cairiam, né, sobre a terra, né, caíram do céu na terra e as potências do céu seriam abaladas. Então, irmãos, nós vemos aqui que as mesmas palavras, é o mesmo assunto. E nota, irmãos, que é dito ali que o sol ali perde, o sol não dá a luz, né? O sol se torna, não dá a luz, a lua não dá a luz, né? As estrelas caem. Note que isso acontece após o quê? Após as aflições daqueles dias, que é o tempo da grande tribulação. E quando nós vamos examinar os selos, nós nota que o quinto selo ele está nos revelando a morte das testemunhas de Cristo no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, o quinto selo está nos revelando o quê? Um tempo de grande tribulação, certo? E nota que o sexto selo ele vem após o quinto, aonde está revelado um tempo de grande tribulação, aonde as testemunhas de Cristo foram mortas nesse tempo, certo? Então os irmãos notam que lá, após a aflição daqueles dias, né, o sol escurece, a lua não dá a luz, né? As estrelas caem do firmamento, caem do céu, você entendeu? E aqui, irmãos, após o ocorrido do quinto selo, né? Após a revelação do quinto selo, ocorre isso, né? Um grande tremor de terra, um terremoto, né? O sol torna-se negro, né? A lua torna-se como sangue, quer dizer, morre, né? Perde o brilho, e as estrelas do céu caem sobre a terra. Então, irmãos, nós já entendemos aqui que essas palavras aqui do sexto selo está conectado com aquilo que Jesus Cristo disse ali no sermão profético, ou seja, o sexto selo está nos revelando a volta de Jesus Cristo. Ó, verso 13 em diante, vamos continuar. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um forte vento. Ó. Verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, né, como um pergaminho, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ó, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, os irmãos notam que os grandes, né, os ricos, os poderosos, né, aqui na revelação eles estão se escondendo, né? Por quê? Porque a ira de Deus, irmãos, é chegada, certo? E a ira de Deus vai chegar sobre esses povos quando? Quando Jesus Cristo retornar. Irmãos, vamos entender uma coisa. A grande tribulação, ela é a ira dos homens, a ira das nações contra o povo santo, contra a igreja. Só que quando Jesus Cristo volta, vamos dizer assim, o jogo vira. Aí sim, é a ira do Cordeiro contra essas nações, contra esses grandes. Os irmãos notam que esses grandes, esses ricos, esses poderosos, né, estão se escondendo nas cavernas aqui na Revelação, ó. E estão dizendo: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro. Então, irmãos, a ira do Cordeiro, ela chega quando? Na volta de Cristo. Ó. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, nos conecta a batalha do Armagedon. E quem poderá subsistir? Então, irmãos, nota que esse grande dia da ira é chegado quando? Na volta de Jesus Cristo. Irmãos, o sexto selo, ele vai nos conectar à sétima trombeta do Apocalipse. Os irmãos notam que tanto o sexto selo quanto a sétima trombeta vai nos revelar o quê? A volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos aqui no assunto do sexto selo os homens se escondendo, né? Tentando fugir da ira de Deus e do Cordeiro. Certo, irmãos? E quando nós vamos lá no assunto da sétima trombeta, está escrito mais ou menos assim: iraram-se as nações, veio, porém, a tua ira. Então, irmãos, quando fala ali na sétima trombeta que iraram as nações,
Que nações são essas? As nações que estarão aliadas ao anticristo. Elas se iraram, elas trouxeram um tempo de grande tribulação, de perseguição, torturou o povo santo, matou o povo santo. Só que quando Cristo retorna, irmãos, acontece algo diferente. Agora está chegando a ira de Deus, a ira do Cordeiro sobre essas nações. Então, lá na sétima trombeta fala: iraram-se as nações. Quando? No tempo da grande tribulação. Aí é dito: veio, porém, a tua ira. Quando que a ira do Cordeiro vem? Na volta de Cristo. É a partir da volta de Cristo em diante que vai ser derramado a ira de Deus sobre os homens. E aqui, irmãos, no sexto selo, como nós vemos, né? Os grandes, os tribunos, os poderosos, eles estão se escondendo, né? Para querer fugir da ira de Deus. Certo, irmãos? Ó. E no verso 17 está escrito: porque é vindo o grande dia da sua ira. Quando vai chegar o grande dia da ira de Deus? O grande dia da ira de Deus, irmãos, aqui é anunciado após a vinda de Cristo. Porque o sexto selo, ele nos revela exatamente isso. O quê? A vinda de Cristo. Certo, irmãos? Isso nos conecta ali ao Armagedon. Certo, irmãos? Irmão, nota que lá na sexta taça da ira de Deus, ali ou há toda uma preparação para a batalha do Armagedon. Certo? Então, agora, irmãos, como imagino que os irmãos conectando 24 de Mateus, né, do sermão profético, e conectando com o sexto selo, eu imagino que os irmãos entenderam que o sexto selo está nos revelando o quê? A volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, nas palavras de Jesus Cristo, nós já entendemos, né, que o sexto selo nos revela isso, a volta de Cristo. Agora, irmãos, nós vamos fazer uma análise nos profetas. Eu vou mostrar aqui dois profetas, né? Isaías e Joel. Então, irmãos, vamos ler aqui com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, né? Isaías capítulo 13, verso 9 em diante. Ó. Eis que o dia do Senhor vem, dia do Senhor, dia de vingança, dia da ira de Deus, batalha do Armagedon. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Os irmãos notam que lá no sexto selo, os grandes, né, os poderosos, estão se escondendo nas cavernas, né, para querer fugir da ira de Deus e do Cordeiro. Então, essas palavras já se conectam. Ó, verso 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Então, olha só a conexão com as palavras de Cristo e com as palavras que está ali no sexto selo. As estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Ó, o sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Está vendo? Conectando com as palavras de Cristo e conectando com aquilo que está ali no sexto selo, no assunto do sexto selo. Ó. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Veja bem, aqui Deus está visitando a maldade, quer dizer, ele vai vingar a maldade desses homens, certo, irmãos? Ó, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, ó, e abaterei a soberba dos tiranos. Quem que é os tiranos? É os ricos, é os grandes, é os poderosos, irmãos. E lá no assunto do sexto selo, nós vemos que os grandes, os ricos, poderosos, né, eles estão se escondendo da ira de Deus. Então nós já notou que Cristo disse ali, irmãos, que após a aflição daqueles dias, né, após o tempo da grande tribulação, o sol não dará sua luz, as estrelas, né, cairão do firmamento, né, cairão do céu na terra, né, a lua não vai dar sua claridade. Então nós vemos aqui, irmãos, no verso 10, que se conecta, ó, essas profecias, ó, porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer
e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, eu imagino que aqui os irmãos entenderam que essa conexão profética, aqui em Isaías, né? Essas palavras aqui de Isaías, ela está de acordo com o assunto do sexto selo e está de acordo com as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte, perdão, no Sermão Profético. Então, irmãos, agora para nós concluir o vídeo, nós vamos ver que também o profeta Joel, ele falou sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, né, sobre o sexto selo. Então vamos dar uma olhada agora no livro de Joel. Então, irmãos, vamos ler aqui no livro de Joel, capítulo 3, do verso 11 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Então aqui, irmãos, há um ajuntamento, né, de nações que estão ao redor de Israel. Elas estão se ajuntando para o quê? Para a batalha do Armagedon, certo? Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Em redor da onde? De Israel, Jerusalém. E congregai-vos, ó Senhor, faz descer ali os seus fortes. Movam-se as nações e subam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, irmãos, aqui está falando de um julgamento de nações. Aqui diz que essas nações estão ao redor de Israel. Aqui, irmãos, está falando da batalha do Armagedon, onde essas nações serão julgadas, né, e castigadas por Deus. Os irmãos vão entender que aqui vai estar conectado também com o sexto selo. Ó, verso 13. Lançai a foice, porque a seara já está madura, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, irmãos, aqui nós vemos, né, uma seara madura e nós vemos um lagar. Uma seara, irmãos, é uma colheita ali de trigo, certo? E o lagar é ali aquele lugar onde eles colocam as uvas e pisa, né, para ser feito o vinho. Irmãos, aqui está nos revelando o quê? O arrebatamento da igreja, está nos revelando o quê? Cristo pisando as nações como alguém que pisa, né, vamos dizer assim, as uvas no lagar. Então, irmão, nota que, eu não recordo, irmão, se é em 14 ou 15 de Apocalipse, mas acho que é 15, onde João ele tem a visão de um anjo que sai do templo, né, ele tem uma foice aguda, né, e ele colhe o trigo da terra. E isso vai nos revelar o quê? A igreja sendo colhida e... Quer dizer, a igreja sendo colhida, sendo arrebatada. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, aqueles que ficou vivo para contemplar a vinda de Cristo é recolhido e tem seus corpos, arrebatado e tem seus corpos transformados. E ali nós vamos ver também, irmãos, eu não recordo se é 14 ou 15 de Apocalipse, os irmãos podem dar uma olhada em casa. Ali vai ser dito, irmãos, que sobre o lagar da ira de Deus, certo? Que um anjo vem ali sobre as nuvens, né, colhe as uvas, né, e as uvas é pisado no lagar da ira de Deus. Então, irmãos, aqui onde diz, ó, lançai a foice, porque já está madura a seara. Aqui está nos falando da ressurreição dos mortos e do arrebatamento daqueles que ficou vivo para contemplar a vinda de Cristo. E esse lagar da ira de Deus, ó, vinde e descei porque o lagar está cheio. Esse lagar vai, irmãos, vai dizer respeito ao quê? As nações que serão pisadas por Cristo. Quer dizer, assim como as uvas são pisadas no lagar, essas nações ímpias, né, serão pisadas por Cristo também. Certo, irmãos? Ó, verso 14. Multidões no vale da decisão. Que multidões são essas? As multidões, irmãos, que vai estar ali acompanhando o anticristo, né, para a batalha do Armagedon. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, Armagedon, está perto, no vale da decisão. Agora o verso 15 vai nos conectar ao sexto selo. Ó.
o sol e a lua se enegrecerão, quer dizer, se tornarão negra. O sol e a lua se enegrecerão, quer dizer, não dará sua claridade. E as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, os irmãos notam que é a mesma coisa que Jesus Cristo disse ali no sermão profético, é a mesma coisa que está ali no sexto selo, é a mesma coisa que está ali em 13 de Isaías. Então, os irmãos notam que o sexto selo, ele se conecta àquilo que Jesus ensinou no sermão profético, ele se conecta às palavras dos profetas. Tem mais profeta, mas aqui nós citamos Isaías e citamos Joel, irmãos. Então, irmãos, resumindo aqui, o que é que vai nos revelar o sexto selo? A volta de Jesus Cristo, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Já vou encerrar o vídeo, né? Foi isso que eu quis mostrar para os irmãos, né? Mostrar para os irmãos que o sexto selo nos revela o quê? A volta de Jesus Cristo, né? E mostrar para os irmãos que Jesus Cristo ensinou sobre isso e os profetas também, irmãos, falaram sobre isso. Então, irmãos, quando nós olhamos para o selo, né? Talvez num próximo vídeo eu falo de uma forma resumida tudo o que significa os 7 selos. Mas resumindo aqui, irmãos, o primeiro selo vai nos revelar a aparição do anticristo, o segundo, terceiro e quarto selo vai nos revelar guerra, fome e morte, o quinto selo vai nos revelar a morte das testemunhas de Cristo no tempo da grande tribulação, e o sexto selo nos revela o que, irmãos? A volta de Jesus Cristo. O sétimo selo vai nos revelar as trombetas que foram tocadas, né, irmãos, no tempo do primeiro ao sexto selo, certo, irmãos? E que só para terminar, né, como eu falei no início do vídeo, o sexto selo, ele nos revela aquilo que a sétima trombeta nos revela. Nos revela o quê? A vinda de Jesus Cristo, certo, irmãos? Então, irmãos, Deus ele mostra, né, o que vai acontecer no tempo do fim, dentro das revelações dos selos. Ele nos revela o que vai acontecer no tempo do fim, na revelação de 7 trombetas, né, na revelação das 2 testemunhas. Então, irmãos, é muito importante nós meditar na palavra de Deus, meditar no Apocalipse, né? Um segredo, irmãos, aqui, que muito passa desapercebido por muitos, né? Para nós entender o Apocalipse, nós temos que ler o Apocalipse, ler o sermão profético ali de Cristo, né? Porque aquele sermão profético, irmãos, vai estar nos falando do tempo do fim, que está revelado no livro de Apocalipse, e nós temos que ler os profetas também, irmãos. Sem o conhecimento da lei, sem o conhecimento dos profetas, sem o conhecimento ali do sermão profético de Cristo, onde ele fala do tempo do fim, sem nós conectar essas coisas, vai ser difícil nós interpretar o livro do Apocalipse, né? Vai ser difícil nós entender aquilo que vai acontecer no tempo do fim. Mas, irmãos, eu tenho certeza que Deus está despertando o seu povo, né? Muitos está examinando, né? Muitos está chegando ao conhecimento dessas revelações. E nós não podemos parar, irmãos. Nós devemos seguir firme, né? Procurando aprender, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Peço para os irmãos que não é inscrito no canal, para se inscrever no canal, né? Deixa um like também para ajudar a fortalecer o canal. Ativa o sininho aí para receber notificação de novos vídeos, né? Eu peço para os irmãos, compartilhe esse vídeo com mais irmãos na fé. Na medida que os irmãos vai aprendendo desse assunto, ensina para o seu próximo, né? Ensina para o seu colega de serviço, para o seu amigo da escola, né? Para o seu vizinho, né? Esse conhecimento, irmãos, tem que chegar a todas as pessoas. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.